professor Wagner Cardoso. Ele irá falar sobre a manipulação tecidual, alternativas cirúrgicas para obtenção de estética periimplantar. O professor é mestre em periodontia pela Unesp de Araraquara, especialista em implantodontia também pela Unesp de Araraquara, especialista em periodontia por essa casa, Associação Brasileira de Odontologia do Distrito Federal. Obrigado, amigo. Esse aqui Bom, pessoal, boa tarde a todos. Queria, primeiramente, agradecer o convite que a mim foi feito pelo pessoal da diretoria e da BO, grandes amigos de longa data, Luciana, o João, Camille, e agradecer também a oportunidade de ter podido conviver e encontrar velhos amigos aqui também. Bom, a ideia que eu trouxe hoje para vocês aqui é falar um pouco sobre alternativas cirúrgicas para que a gente tenha uma otimização e excelência estética em pacientes reabilitados cirurgicamente com implantes. Visto que hoje existe um desafio nesse sentido, uma vez que quando surgiu a implantodontia, há talvez 3, 4 décadas atrás, a ideia e os grandes desafios eram reabilitar aqueles pacientes que eram desdentados inferiores. Então, a implantodontia surgiu com as próteses do tipo protocolo inferior, que tinham uma grande previsibilidade e uma alta taxa de sucesso. Deixa eu só ver aqui o negócio do passador. Tem que apontar para aí? Ah, foi. Bom, então, nessa época, um trabalho clássico, e vocês vão perceber que, no início aqui da nossa conversa, eu faço questão de colocar bastante evidências científicas para justificar muita coisa que a gente vai falar aqui e discutir. Logicamente que eu peguei alguns trabalhos que eu julguei principais para cada assunto, até pelo pouco tempo que a gente tem, mas eu vou sempre tentar ilustrar para vocês baseado em evidências científicas. Então, nessa época que surgiu a implantodontia, um trabalho clássico do Albrechtson e do Zarbi definiu alguns critérios para sucesso em implantodontia. E aí, acho que a ponta aqui não está... Enfim, a ponteira laser acho que não está... faltava ligar. Beleza, tá bom. Bom, então, Albrechtson e Zarbi definiram alguns critérios que determinavam o sucesso nas terapias com implantes. E os critérios, basicamente, eram esses aqui. E aqui vocês podem perceber que, lendo esses critérios, não tem nada falando de estética nesse momento, até porque a estética não era preponderante nessa época. Se o implante tivesse ósseo integrado numa posição favorável para fazer a prótese, com ausência de mobilidade, ausência de dor, estava bom. Isso era e ausência também de imagem de radiolucidez radiográfica. Então, aqui tinha uma fotozinha clínica. Aqui, ó, voltei. Então, isso aqui estava dentro da taxa de sucesso, né, segundo Albrechtson e Zarbi. E do ponto de vista radiográfico também. Bom, mas se a gente analisar o contexto desse elemento aí, a gente percebe que isso não pode ser considerado sucesso, de acordo com os critérios definidos por esse estudo. Porque aqui já envolve a estética. E, hoje em dia, é isso que nossos pacientes querem. Eles querem estética. Não importa se o implante está sócio integrado e numa posição favorável para fazer a prótese, enfim, como estava aqui. Os nossos pacientes querem estética. E a gente precisa entender que, após a perda de um elemento dentário ou extração desse elemento, algumas alterações teciduais vão sempre ocorrer, invariavelmente, porque algumas estruturas, que eu vou comentar a seguir, são ligamento-dependentes. E toda vez que a gente remove um dente juntamente com o ligamento, a gente vai ter alterações dimensionais, do ponto de vista 3D, nesses tecidos, outrora periodontais e agora periimplantares. Bom, olhando um caso desse, então, nos resta alternativas cirúrgicas periodontais para tentar equalizar essa situação, que foi o que foi feito nessa situação. Eu estava observando aqui a Luciana falar, e, aproveitando essa foto aqui, esse paciente foi um paciente que entrou na justiça contra o colega. E eu fiquei numa situação constrangedora, porque depois essa equalização foi eu que fiz, e ficou, modéstia à parte, ficou tão bom que o paciente se sentiu
se sentiu à vontade, vamos dizer assim, para entrar na justiça contra o colega, falando por que ele não fez isso que o doutor Wagner fez, por que não foi planejado assim. E ficou uma situação difícil, porque eu conheço o colega de muito tempo, e aí eu pedi para o paciente para não me envolver nessa situação, enfim, mas eu fui chamado lá no fórum, lá na vara no qual ele entrou, para testemunhar contra o colega, na verdade, que é um amigo. E, para minha sorte, eu tentando de todo jeito, dos dois lados, que eles fizessem um acordo. E, enfim, quando eu estava apertando o botão do elevador para subir para a sala de audiência, ele me ligou falando que conseguiram fazer o acordo. Então, não cheguei nem a subir lá, graças a Deus. Então, fizeram um acordo e deu tudo certo. Mas é uma situação muito desagradável. Então, a gente tem que ter muito cuidado e saber, então, que quando a gente propõe um tratamento para o paciente, ele não quer isso daqui. Esse resultado está completamente fora da expectativa dos nossos pacientes. Por menos vaidoso que seja o paciente, ele não quer sair com uma situação como essa. Então, eu acho que a gente tem que... Eu gosto sempre de citar esse trabalho aqui, mais um da literatura, e a parte importante eu sublinhei aqui. Se um plano de tratamento não se inicia com a clara visão do impacto estético para o paciente, então os resultados podem ser desastrosos. Então, a gente tem que prever o que vai acontecer com o nosso paciente antes de proporcionar alguma forma de tratamento para ele, o que a gente chama de planejamento reverso. No caso da estética, através de enceramentos, enfim, e mock-up, simulações, para que o paciente saiba o que vai ser feito e concorde com essa proposta de tratamento. Quando a gente fala de implantes, ou substituição de dentes por implantes, a gente tem que lembrar que o comportamento do implante, uma vez instalado no osso, é diferente do comportamento que havia dos tecidos periodontais. Então, o tecido periimplantar difere dos tecidos periodontais. E a gente precisa entender, então, algumas diferenças básicas que existem com relação aos tecidos e sua relação com o titânio, diferente da relação com o cemento e ligamento. E uma das diferenças principais se dá nessa região aqui, da crista óssea, onde, normalmente, na tábua vestibular, esse osso é muito delgado, o que a gente chama, a literatura, na verdade, chama de bundle bone, que é um osso que ele é ligamento dependente. É o que eu estava falando para vocês. Então, além das outras diferenças estruturais com relação, principalmente, às fibras gengivais, que em dentes você tem uma relação de fibras ligadas direta ao cemento, coisas que não acontecem no implante, por exemplo, onde você tem apenas fibras circulares. O principal aspecto que eu gostaria de ressaltar é essa dependência dessa fina camada de osso que recobre os dentes na face vestibular, que, na maioria das vezes, como eu citei para vocês, é muito delgada. E se a gente analisar do ponto de vista histológico, o que acontece aqui, eu tenho aqui, então, a dentina, número 1, o cemento, o ligamento periodontal número 3 e o osso alveolar número 4. E, se a gente observar, existe uma série de vasos aqui no ligamento. E são esses vasos que vão manter, do ponto de vista de vascularização, essa fina camada de osso na crista óssea que tem ao redor dos dentes, principalmente na face vestibular, onde o osso é mais delgado, praticamente uma cortical é muito próxima da outra, e você tem pouca estrutura de osso medular. Bom, então, quando a gente extrai um dente, levando esse ligamento periodontal, espera-se que algum tipo de alteração vá haver nesse tecido ósseo. E a gente, então, tem que, antes de começar a falar da parte cirúrgica, entender o que acontece, ter uma clara visão do que acontece do ponto de vista histológico. E o primeiro trabalho que eu selecionei aqui, para mostrar para vocês, é um trabalho clássico do professor Maurício Araújo, juntamente com o professor Linde, um trabalho em cães. Então, ele mostrando aqui que, quando você extrai o dente, aqui ainda está na primeira semana, você tem um coágulo aqui no alvéolo, tá? E ainda uma manutenção ou pequena alteração da altura das cristas ósseas, tanto lingual quanto bucal ou vestibular. Então, está aqui a crista óssea. Na segunda semana, ou seja, em torno de 15 dias, você já tem um tecido conjuntivo provisório, tá? Que a literatura chama de woven bone, que é um osso, ali vai se formar um osso lamelar, um osso trançado, na verdade,
E com 4 semanas, ou seja, com 30 dias, aquela fina camada de osso vestibular já começa a perder a altura. Então, olha aqui, ó. Tá? Então, saiu dessa altura, tá? E gradativamente vai perdendo a altura de osso vestibular. Com 8 semanas, está aqui a altura do osso. Por que esse osso perdeu? Em função da ausência do ligamento, que, como eu mostrei para vocês, histologicamente ele é vascularizado, e essa vascularização é que promove, então, a nutrição dessa crista óssea, dessa fina camada de osso que a gente tem na vestibular. Então, invariavelmente, toda vez que a gente extrair um dente, a gente vai ter alterações dimensionais nos tecidos periodontais, seja a nível de tecido duro, seja em nível de tecido mole, também, que vai acompanhar, então, essa alteração vertical e horizontal, ou seja, tridimensional também. Bom, e se por acaso, aí um outro trabalho também do professor Maurício Araújo, se por acaso a gente tirar o dente e colocar o implante vai segurar esse osso na posição? Está aqui a resposta. Olha lá a tábua óssea lingual, na altura que estava, e olha a tábua óssea vestibular para onde que veio parar. Então, mostrando também que, se você colocar o implante, não vai manter a altura de crista óssea. Tá certo? Bom, isso vai ter um impacto estético, obviamente. Mais uma vez, mostrando, então, como que era antes, olha a fina camada de osso aqui, comparativamente com o osso lingual. Vou ficar aqui um pouco também para prestigiar quem está do outro lado, lá para apontar para cá. Bom, seguindo, então, as evidências científicas, mais um trabalho dessa série de trabalhos do professor Maurício Araújo. Como que a gente consegue, então, melhorar esse quadro? E aqui ele fez um trabalho mostrando, então, o preenchimento do alvéolo com biomaterial, no caso aqui o BIOS, no intuito de tentar manter essa altura da crista óssea. E o resultado foi que melhorou a condição, sim, volumétrica. A gente não tem um osso estruturalmente igual ao osso que estava ali previamente. Inclusive, a gente tem ainda partículas do biomaterial, tá, que vão ficar ali. Algumas partículas desse material não são reabsorvíveis, mas vão fazer um papel de andaime, como se fosse um andaime de uma obra, tá, de um prédio. Segurar o espaço para que haja um preenchimento de osso, de um novo osso, ao redor dessas estruturas, dessas partículas do biomaterial, com o intuito de não deixar que haja um colapso muito intenso estrutural desse alvéolo ao qual o dente estava inserido. Enfim, melhorou um pouco, e a conclusão é essa. A colocação do biomaterial no alvéolo pode modificar a remodelação e neutralizar a contração da crista marginal que ocorre após remoção do dente. Extrapolando para a prática, isso daí, o tempo é curto para a gente falar sobre isso, mas uma recomendação do ITI, por exemplo, do grupo que eu faço parte, sobre o tempo de instalação dos implantes, você pode instalar de forma imediata, de forma precoce, que é em torno de 3 semanas, ou seja, você ainda não tem cicatrização do tecido duro, só do tecido mole, e, nesses casos, a gente já sabe que, quando for fazer a instalação do implante, tem que fazer regeneração. Pode-se aguardar em torno de 6 a 8 semanas, e aí você vai ter o tecido ósseo parcialmente cicatrizado, ou então fazer de forma tardia, que é quando você já tem um alvéolo totalmente cicatrizado, em torno de 6 meses após a extração. Então, são essas 4 opções que a gente tem, e a gente deve avaliar caso a caso qual seria o ideal para cada situação. Bom, quando a gente se depara com essa situação, a gente tem que lembrar, então, de todos esses componentes histológicos e do que pode ocorrer com os tecidos após cada situação dessa que a gente citou na hora de fazer uma escolha de quando instalar o nosso implante. E, para isso, passa também pela avaliação do biotipo periodontal. Tá? Uma vez que a gengiva é um tecido que recobre o osso, e, provavelmente, em todas as situações que você tenha alteração dimensional do osso, a gengiva vai acompanhar também essa alteração, e, muitas vezes, de forma dramática, causando uma diferença da posição do nível da margem gengival também. Bom, e aí, voltando à literatura, quando a gente fala em avaliação do biotipo, o grupo do professor Kahn, que também foi um outro professor que eu sigo bastante, que é um autor que eu fiz uma outra apanhado de trabalhos para mostrar para vocês, porque ele estuda muito e tem muitos casos nessa parte de implantes imediatos e uma preocupação enorme com a estética. Então, o professor Kahn, ele publicou esse trabalho
no que diz respeito à avaliação do biotipo periodontal. Então, foi um trabalho que comparou a avaliação visual, você olha, então foram 10 examinadores calibrados previamente para dizer se esse biotipo, por exemplo, era fino ou espesso. Primeiro método de avaliação, então, a avaliação visual. Segundo método, ela através da sonda. Isso a gente utiliza clinicamente. Coloque-se a sonda no sulco gengival. Se você visualizar a sonda por transparência, o biotipo é fino. Se você não conseguir visualizar, é um biotipo espesso. Tá? E a outra medida, uma medida após a extração do dente, então, a obtenção das medidas diretamente sobre a gengiva com um paquímetro ou algum outro instrumento que você tenha no teu consultório. Bom, e ao comparar essas 3 possibilidades, esses 3 métodos de avaliação, a conclusão foi o quê? Que, quando você utiliza a sonda nessa avaliação e a medida direta, você não tem diferenças estatisticamente significantes. Ao passo que, quando isso é comparado com a avaliação visual, você tem diferença. Ou seja, a gente não pode confiar na avaliação visual. Como, em algumas situações, você não extraiu o dente ainda, ou então você quer planejar a sua cirurgia antes da extração, e isso é o ideal, como eu falei no início, nos resta, então, a avaliação com a sonda. Tá? Do ponto de vista clinicamente, é isso que a gente pode fazer. Por outro lado, existe a possibilidade de a gente solicitar ao laboratório, à clínica de radiologia, uma avaliação para nós através de imagem. Então, aqui é um trabalho do nosso grupo também, e que foi publicado já há algum tempo, mostrando, então, que a gente tem hoje como visualizar os tecidos moles na tomografia Cone-Beam, tomografia computadorizada do tipo Cone-Beam. Tá? Com a evolução dos tomógrafos, cada vez essas imagens estão mais nítidas. Bom, então aqui está mostrando que está uma foto mostrando que a gente consegue, em diversos níveis de altura da margem gengival, fazer mensurações não só da tábua óssea, mas também do tecido mole. E a gente utiliza isso bastante, ou praticamente em todos os casos, quando a gente vai planejar cirurgias estéticas gengivais ou tratamentos com reabilitações, implantes suportadas em áreas estéticas. Então, é mais uma outra forma da gente avaliar previamente o nosso biotipo. E um resultado que, de certo ponto, é desanimador para a gente, é que esse trabalho mostrou que, olha aqui, a tábua óssea vestibular apresentou espessura menor do que 1 milímetro, ou seja, biotipo fino, na maioria das regiões avaliadas. E em 50% dos sítios foi menor que 0,5 milímetro. Uma gengiva considerada fina é aquela que tem até 1 milímetro. Gengivas que têm espessura maior que 1 milímetro, a gente considera o biotipo espesso. Então, esse trabalho está mostrando também, além da metodologia que a gente pode empregar, mas mostrando também a prevalência dos biotipos finos nos nossos pacientes. Então, a maioria dos nossos pacientes vão chegar ao consultório com biotipo fino, e eles vão ter uma tendência maior, então, a ter aquelas alterações dimensionais de tecido duro, acompanhadas também de perda de altura de margem gengival, e isso pode prejudicar o nosso resultado estético ao final do tratamento. Um outro estudo mostrou uma outra forma de se avaliar o biotipo periodontal. Então, uma avaliação 3D com tomografias também. Então, a gente observa que... deixa eu só ver aqui. Eu estou sem óculos, pessoal. Aqui foi a imagem pós-extração e aqui 8 semanas, tá? 2 meses depois. Espera aí um pouquinho. O óculos está no bolso. Porque... eu esqueço que eu tenho que usar óculos. Às vezes eu esqueço que eu fiquei velho. Não vejo diferença que eu fiquei velho, é por isso. A diferença é só agora. Nem eu, nem ninguém. As pessoas também falam isso. Você acabou de falar aqui. Eu já te entreguei aí. Falou até que eu estava mais bonito. Acabou de falar aí. Ó. Bom, então aqui... fiquei até nervoso. Deixa eu ler de novo. Pós-extração, 2 meses depois. Tá? Então, a gente já tem alterações dimensionais nesta vista aqui radiográfica. E se for feito no ambiente virtual, através de uma manipulação em computadores, na verdade, uma reprodução 3D, a gente começa a ver também algum tipo de diferença aqui da estrutura da crista óssea no momento da extração e 2 meses depois. E aqui também a gente consegue visualizar, através dessas cores, essas alterações. Além disso,
Foi avaliado também a espessura óssea bem no centro da vestibular do alvéolo e nas proximais. E que a conclusão que a gente teve, ou que o trabalho mostrou, foi que se a gente somar, olha aqui, ó, aqui nessa linha abaixo, está aqui de 0 a 0,5 milímetro. Tá? Então, essa coluna aqui, tá? Na parte maior, parte azulada, é a parte central do alvéolo, e na parte cinza são as proximais. Tá? Então, 34% dos sítios avaliados tinham até meio milímetro, ou menos. Tá certo? De meio até 1 milímetro, era representado por em torno de 36. Tá? 34 mais 36, em torno de 70. Estou chutando aí os valores, tá? Mas vamos colocar 70%. Isso quer dizer o quê, então? Que 70% aproximadamente dos sítios apresentam espessura óssea menor do que 1 milímetro no segmento central da parede vestibular dos alvéolos. Isso quer dizer que, provavelmente, se nada for feito nesse caso, meu paciente vai ter uma recessão gengival tardia, porque vai perder a altura óssea e a margem gengival pode acompanhar, então, essa perda óssea, caso não seja feito nenhum procedimento compensatório numa situação como essa. Com relação à perda que ocorre, foi também avaliado nesse trabalho. Então, vou pular aqui já, que eu colori, tá? No sítio central, vamos avaliar só os sítios centrais, e a conclusão é que as perdas ósseas verticais e horizontais foram mais pronunciadas no segmento central da parede vestibular dos alvéolos. Isso é uma coisa que se esperava, uma vez que é a porção mais delgada da parede vestibular dos alvéolos, pós-extração. Aqui mais uma imagem, então, mostrando que no biotipo fino, que é a letra A, essa remodelação ou essa perda dimensional é mais drástica do que no biotipo B, no biotipo espesso, que é representado pela letra B. Infelizmente, o que a gente vai ter maior prevalência nos nossos pacientes é o biotipo fino, e a gente tem que estar preparado, então, para esse tipo de situação. Perdas ósseas vestibulares finas, menor do que 1 milímetro, paredes, tá? Paredes ósseas vestibulares finas apresentam um padrão de perda óssea progressiva maior do que paredes ósseas com fenótipo espesso, ou seja, maior do que 1 milímetro. Em função de todas essas evidências científicas, que eu mostrei para vocês alguns trabalhos justificando, surgiram, então, algumas recomendações cirúrgicas, muito bem discutidas pelo professor Kahn. Tá? E aqui mais um trabalho, então, da equipe do professor Kahn, Joseph Kahn, mostrando, então, nesse trabalho aqui, ele vai fazer um trabalho comparativo com instalação imediata de implantes pós-extração, comparando essa situação, fazendo enxerto conjuntivo simultaneamente, tá? Ou sem fazer o enxerto de conjuntivo, no sentido de observar como seria o resultado do ponto de vista de tecido mole, perimplantar, e a manutenção desses resultados ao longo do tempo. Então, aqui nessa primeira fila, na primeira linha, a gente tem o pré-operatório, o dia que a prótese, ou seja, a coroa, foi instalada, e 1 ano depois, sem enxerto de tecido conjuntivo. Na linha de baixo, isso aqui é um exemplo, né, um dos pacientes que foram tratados no trabalho. Aqui, então, pré-operatório, o dia da cimentação da coroa e 1 ano depois. Então, o que a gente pode observar, com bastante critério, é que existe uma melhor qualidade de tecido perimplantar quando dá a utilização do enxerto de tecido conjuntivo simultaneamente à instalação imediata dos implantes para compensar toda aquela perda dimensional, toda aquela alteração dimensional que ocorre pós a extração. Além disso, isso também vai promover a manutenção desses resultados ou a estabilidade da posição da margem gengival. Então, conclusão, a colocação imediata do implante e a provisionalização associada a enxerto de tecido conjuntivo resulta em uma espessura de tecido perimplantar suficiente para esconder materiais restauradores dos implantes do que quando realizada sem enxerto conjuntivo. Então, o benefício aí, nesse caso, é um benefício relacionado à estética. Muitas vezes o paciente se queixa daquela coloração escura na margem gengival quando tem um implante, por exemplo, ou até mesmo uma prótese dente suportada. Muitas vezes isso acontece em função da fina camada de gengiva naquele local, e que, se a gente aumentar, então, essa espessura gengival, a tendência é que tenha um resultado satisfatório nesse tipo de situação. Então, um trabalho aqui justifica, então, pelo ponto de vista estético. Um outro trabalho, também
do grupo do professor Kahn, com relação ainda a essas orientações cirúrgicas, no caso de implantes imediatos. Então, aqui é feita a extração, aqui uma vista radiográfica. A recomendação, isso a gente faz em todos os casos, tá? Não é negociável isso, a posição do implante, nesse caso, não é negociável. A gente sempre tem que apoiar o implante, se possível, mais voltado para a parede palatina, obviamente que respeitando também algumas considerações protéticas no que diz respeito à oclusão do nosso paciente. Tá? E também é o tipo de escolha se vai ser prótese parafusada ou cimentada. Mas, se puder, sempre deixar um gap. Tá? Então, o implante, a parede, vamos chamar assim, a parede vestibular do implante não deve ter contato com a parede óssea, com a parede vestibular do osso. E isso a gente vem de uma curva de aprendizado, porque quando eu comecei a fazer implantodontia, alguns anos atrás, eu fiz especialização em 2000, terminei em 2002, mas eu já fazia implantes até um pouquinho antes disso. Mas, na época, eu vi surgir os implantes cônicos. Aí tinha um implante lá da Conexão, o Connect, depois a Neodente também veio com o implante Alvin, enfim. E uma das propostas dos implantes cônicos, uma delas, né, hoje se sabe que ela tem outras, mas uma delas era que o implante cônico teria a mesma forma da raiz, então ele encaixaria, vamos dizer assim, no alvéolo, e teria um travamento melhor. Hoje isso é inadmissível. O implante não deve preencher todo o alvéolo, hipótese alguma, tá? Em áreas anteriores, principalmente. A gente tem que deixar esse gap entre o implante e a tabossa vestibular. Se não preencher esse gap, a velocidade de migração das células do tecido mole é maior do que a velocidade de migração das células ósseas. Então, esse espaço vai ser preenchido por tecido mole. Então, a gente tem que preencher com algum biomaterial no intuito de aumentar a espessura da tabossa vestibular, favorecendo, então, a estabilidade da minha margem gengival ao longo do tempo. E compensando também através da interposição de um tecido conjuntivo, porque, como eu falei para vocês, justificando na literatura, quanto mais espessa for a minha gengiva, melhor vai ser esteticamente, no meu caso, e melhor também vai ser a manutenção desses resultados ao longo do tempo. Bom, aqui uma vista radiográfica, onde ele avaliou a posição da crista óssea, do ponto de vista comparativo, na época da colocação do implante e um ano após o tratamento cirúrgico. E está aqui a conclusão, mais uma vez. Os resultados desse estudo sugerem que, além de uma taxa de sucesso de implante favorável e resposta tecidual perimplantar, o nível gengival vestibular ao redor de implantes imediatamente colocados também pode ser mantido após enxerto de tecido conjuntivo, quando o posicionamento tridimensional correto do implante é alcançado e o osso é enxertado na abertura do gap. Ou seja, é um combo, vamos dizer assim. Coloca o implante, deixa o gap na vestibular, preenche o gap, quer dizer, vamos voltar. Coloca o implante na posição tridimensional correta, tá? Deixa-se um gap para vestibular, preenche-se o gap com biomaterial e interpõe o tecido conjuntivo, seguida da provisionalização. É importante também a provisionalização nesses casos, para que você tenha uma manutenção também da arquitetura gengival. Tá? Nesses casos, então, a gente vai ter uma estabilidade tecidual. Então, eu vou ter a manutenção do meu resultado estético ao longo do tempo. Aqui um caso, então, também feito lá pelo nosso grupo. Esse caso aqui, se eu não me engano, esse aqui foi conduzido pelo professor Alessandro Januário. O paciente tinha indicação da extração dessa raiz, incisivo lateral superior direito. Está aqui a imagem radiográfica e a imagem tomográfica. Observem na tomografia praticamente a ausência do osso vestibular. Então, a gente tem osso na palatina, mas praticamente não tem osso vestibular. Obviamente que o implante vai ser ancorado nesse osso aqui. Como eu falei, a recomendação é o implante voltado para a face palatina. Então, tem osso, embora a gente tenha pouco osso vestibular, o osso remanescente aí é suficiente para a implantação imediata, desde que seguidas as recomendações que eu acabei de falar para vocês. Então, está aqui o implante instalado, mais ou menos na linha do cíngulo dos dentes adjacentes, e está aqui o gap. Tá? Então, olha lá o gap. A gente deixa esse gap ali, que vai ser preenchido com um biomaterial. Para isso, a gente pode usar descoladores, tunelizadores, ou a própria lâmina de bisturi para criar um leito onde a gente vai interpor esse tecido conjuntivo
oriundo do palato da tuberosidade, a gente vai comentar isso mais para frente, no intuito de aumentar o biotipo gengival e melhorar a estabilidade e manutenção dos resultados ao longo do tempo. Então, aqui no gap vai o biós e o tecido conjuntivo interposto entre o retalho e a tábua óssea vestibular. As suturas, ao final da cirurgia, uma radiografia imediata. Então, esse desenho de implante é um implante que deve ser posicionado infraósseo. Na verdade, o cálculo certo, do ponto de vista estético e protético, é que a gente deva colocar a plataforma do implante em torno de 3 a 4 milímetros da futura margem gengival, mas, na grande maioria das vezes, para esse tipo de implante conimorfo com plataforma switch, normalmente esses implantes ficam abaixo da crista óssea, ou apical a crista óssea. Bom, aí o resultado já cicatrizado, e a gente pode observar, então, que houve uma manutenção da crista óssea e o tecido mole sadio e compatível com o dente homólogo. Bom, se a gente for comparar o antes e depois desse caso, fica muito clara os benefícios que a gente teve. Então, olha aqui, olha como é que era a gengiva quando tinha o dente, o volume gengival, tá? E o que a gente conseguiu depois. Então, eu fiz uma linhazinha aqui para mostrar. Ó. Aqui a gente tinha uma depressão da gengiva em função já da perda óssea que havia aí, e, de forma compensatória, através das manobras cirúrgicas de enxertia, a gente conseguiu, então, devolver ou melhorar essa condição. Está aqui o osso como que era, ao redor do dente, e o que quer dizer, desculpa, está aqui a gengiva, as dimensões da gengiva, isso aqui a gente tem como medir, né? Mas aqui eu fiz um desenho, como que era a espessura gengival na época do dente e como que ficou a espessura gengival após o tratamento cirúrgico acompanhado de enxerto de tecido conjuntivo. Do ponto de vista ósseo também, olha lá, tá? Então, tinha uma fina camada de osso, então a gente conseguiu um aumento da espessura óssea através daquele biomaterial que foi inserido no gap deixado entre o implante e a parede óssea vestibular. Acompanhamento de 36 meses. E agora, com medidas. Então, a tomografia está mostrando aqui que a gente saiu de 0,8 milímetros de espessura, que está dentro daquele padrão, né, que a gente observa, na maioria dos casos, o biotipo com menos de 1 milímetro, o biotipo fino. Então, era um biotipo fino, era lá 0,8, e foi para 2,24. Então, a gente converteu um biotipo fino em biotipo espesso. E isso vai favorecer, repetindo, não só a estética, mas também a manutenção desses resultados no longo prazo, seja a nível de posição da margem gengival, como também da manutenção da crista óssea ao redor dos implantes. Aqui, somando as duas medidas, então, de vestibular para lingual, tinha 6,91 e foi para 6,80, uma pequena variação também, porque, mesmo assim, a gente tem um pouco de contração óssea, e isso pode ocorrer sem nenhum tipo de repercussão clínica do ponto de vista estético. Um outro caso, aqui também extração indicada do incisivo lateral. Só ver o negócio. Tá. A remoção da coroa. Queria ver se ia rodar o filmezinho. Amigão, essa hora aí que tinha que botar aquela musiquinha, lembra? DJ. Aí. Ele que escolheu, não fui eu, não. Ele falou que tinha umas musiquinhas para colocar, para não ficar um clima muito monótono. Bom, esse aqui é um dispositivo chamado Benix. A Neodente também tem um similar, onde a gente consegue, por dentro do dente, você engata esse dispositivo aqui, ele trava dentro do dente e... Vamos voltar aqui. Existe um cabo de aço, um dispositivo que apoia nos dentes, você roda, tá? Obviamente que tem alguns pré-requisitos para que a gente possa utilizar, não dá para fazer em todos os dentes, se tiver curvatura radicular não dá, por exemplo. Tá? E aqui, ó, apoia nos dentes vizinhos, aqui tem uma manivelazinha, tem um cabo de aço puxando o dente. Ó. Então, uma das formas menos traumáticas de se fazer extração dentária, com o objetivo de não traumatizar o osso subjacente para que tenha uma correta ancoragem do implante, bem como um melhor posicionamento do biomaterial no gap. Então, o dente foi removido, está aqui o dente. Alguns falam de forma atraumática. Na minha opinião, não existe extração atraumática, existe minimamente traumática. Agora, a traumática eu nunca vi. Se fosse traumática, não precisa de anestesiar, né? Não é não, professora? Aqui eu estou sondando, vendo, tentando adivinhar, ou pelo menos ter uma noção de como seria o defeito da parede óssea vestibular.
Musiquinha, DJ. Broca esférica, posicionando o implante na parede palatina. Então, broca cilíndrica. E aí, à medida que a gente vai perfurando na profundidade previamente estabelecida, coloca-se, então, esses paralisadores, no caso aqui, o implante da Stral, o implante BLT, Bone Level. Agora vai o implante cônico. Vai sendo inserido. Sempre no intuito de deixar o gap. A gente verifica também, ao final, é interessante que se faça esse travamento final com o torquímetro, para que a gente saiba da estabilidade primária do implante, para ver se tem indicação realmente da instalação imediata do provisório também, que seria ideal nesses casos. Bom, aqui é a parte de provisório. A primeira coisa que a gente faz é o provisório. Tá? Porque imagina você colocar um biomaterial no gap, o teu conjuntivo, e ficar trabalhando ali fora da boca com provisório. Aí começa a sangrar, começa a atrapalhar toda a cirurgia. Então, a primeira coisa é o provisório. Tá? Antes da parte regenerativa, seja de tecido duro ou tecido mole, tem que ter a correta adaptação do provisório. Então, aqui o componente provisório. Tá? Esse provisório é feito de maneira que a gente, na próxima plataforma do implante, assim, na junção com o componente, a gente tem duas áreas que a gente chama área crítica e subcrítica, onde você tem que ter uma convexidade para que haja acomodação também do tecido mole que a gente vai colocar ali, tá? Para que o dente não fique pressionando o conjuntivo que vai entrar ali. Então, tem que ter esse desgaste aqui do ponto de vista horizontal na zona crítica e subcrítica. Bom, provisório testado, está na posição, tudo bonitinho. E aí a gente volta para a cirurgia agora. Separa o provisório lá, vamos cuidar agora do tecido mole. Então, cria-se aquele envelope, como na cirurgia anterior, aquele leito, o enxerto conjuntivo vai ser posicionado, então, subepitelialmente. A gente laça o conjuntivo e depois puxa ele para dentro, lá do leito. Então, já tem um aumento de volume aqui de tecido mole e manutenção do gap, o qual vai ser preenchido, então, com o biomaterial. Coloca-se o biomaterial, vai ter um condensador, condensar esse biomaterial, não muito, mas acomodar esse material no leito. Então, aqui está a sutura do tecido conjuntivo, o biomaterial e o enxerto na posição, seguido do provisório também. E aí assim termina a nossa cirurgia. Aqui já tem em torno de 30 a 40 dias de cicatrização, e o que a gente observa, então, aqui com mais tempo de cicatrização é uma saúde periimplantar, correspondendo com o dente contralateral. Aqui parece até que tem um pouquinho mais de volume do que do outro lado, então a gente conseguiu um volume maior com o tecido conjuntivo, e isso vai propiciar, então, a manutenção dos resultados no longo prazo também. Então, a gente tem o acompanhamento de 12 meses. E a literatura, mais uma vez, comprova esse tipo de situação, onde esse aqui é um trabalho que dá mais credibilidade, porque não é um caso só, são 20 pacientes que foram operados aí nesse trabalho, seguindo esse planejamento, essas condições. Foram 20 implantes imediatos instalados, 8 em biotipo espesso e 12 em biotipo fino. No acompanhamento que variou de 1 a 4 anos, e, na verdade, o trabalho fala em uma média de 2 anos e meio, houve, então, a conversão do biotipo fino para espesso, manutenção do nível ósseo e manutenção da margem gengival. Então, além daquele benefício estético, a gente também tem uma garantia de que esse resultado vai continuar ao longo do tempo. Conclusão, implantes, mais uma vez, fica até meio repetitivo, mas vamos lá. Implantes com correto posicionamento tridimensional, enxerto ósseo no gap, associado a enxerto de tecido conjuntivo e provisionalização imediata, proporcionam manutenção do nível gengival vestibular, independente, isso aqui é interessante, do biotipo gengival inicial, indicando que o biotipo fino pode ser convertido para o biotipo espesso, morfologicamente e funcionalmente com esse procedimento. No entanto, isso é importante também, a seleção cuidadosa do paciente, planejamento do tratamento, bem como a execução adequada, são
necessários para alcançar o resultado bem-sucedido. Obviamente que tem a parte do dentista também, né? Não é só o material, não é só... tem que ter a curva de aprendizado também. Eu, abrindo parênteses aqui também, professora, se me permite, eu estava lá dando aula numa outra escola e foi um representante lá de um... Não vou falar nomes aqui para não pegar mal, senão daqui a pouco eu vou ter que ser chamado lá de novo no tribunal. Lá. O representante ele foi mostrar, inclusive para nossos professores, a gente já conhecia, mas, enfim, a gente foi prestigiar a apresentação e juntamente com os alunos, tinha algumas pontas para fazer cirurgia com piezo. Beleza. Aí ele estava lá. Eu já sabia da história toda, mas eu fui lá para conferir. E ficou uma situação desagradável também, professora. Porque ele começou a mostrar e, no meio da apresentação dele, ele colocou um depoimento de um dentista que todos vocês conhecem, eu não vou falar o nome, mas todo mundo conhece, eu vou falar o nome que todo mundo vai saber quem é, para avalizar a ponta que ele estava usando. Falar que é muito bom. Até aí tudo bem. Agora, no finalzinho, ele falou uma frase que eu olhei para os outros professores lá e aí não deu certo. Ele falou assim, mais ou menos assim, em outras palavras, essa ponta é tão boa, é tão fácil de trabalhar, mostrando uma cirurgia periodontal, que é as cirurgias para correção de sorriso gengival ou mudança de sorriso. Enfim, uma cirurgia de aumento de clínica e estético, em vários dentes. E ele falou assim, essa ponta é tão boa, tão fácil de trabalhar, que para fazer essa cirurgia aí agora não precisa mais ser especialista. Uma pessoa de renome falar isso. Não pode. Né? Quer dizer, o ser humano ele é acomodado, ele gosta do mais fácil. Se ele escuta alguém de novo falando, então não vou fazer especialização, vou comprar a ponta. Tá? Então, isso aí tem que ter cuidado. Então, como estava escrito ali, tem que ter essa curva de aprendizagem, tem que ter a técnica apurada, o planejamento adequado, senão não dá certo. Tá? Não são só os materiais que salvam a gente, não. A parte humana também é preponderante. Então, aqui um outro caso. Em algumas situações, o paciente já vem com o implante instalado. E, em algumas situações, também, infelizmente, o colega não observou tudo isso que a gente comentou até agora. Colocou o implante e, ao final, teve esse resultado aqui. Então, qual era a queixa do paciente? Doutor, esse dente está maior do que o outro, a gengiva está desnivelada, está escuro aqui, sem falar na questão protética também, que isso seria facilmente resolvível, mas não era a queixa principal nesse momento da paciente. Bom, e aí a gente fazendo algumas tomadas fotográficas, olha aqui, vista vestibular, e a gente tem uma depressão aqui, em função de tudo que eu falei para vocês, de alterações dimensionais teciduais pós-extração. Olha o nível da margem gengival, talvez o pilar mais adequado não fosse esse, na área estética. Enfim, mas a gente tem que tentar resolver o problema da paciente. E eu gosto muito, sou fã do tecido conjuntivo. Eu acho que ele ajuda não só quando a gente planeja previamente nossos casos e utiliza-o simultaneamente a instalação dos implantes, mas, eventualmente, nas situações de implantes já ossos integrados e que não tem indicação de remoção desse implante. Então, o tecido conjuntivo, muitas vezes, vem para ajudar e, por isso, eu sou muito fã do tecido conjuntivo ou das técnicas que utilizam o tecido conjuntivo em áreas estéticas com essa finalidade. Para isso, a gente tem, estava falando de instrumental aqui, mas tem que utilizar, obviamente, instrumentais adequados. Aqui são os tunelizadores, que a gente consegue, então, criar um leito de forma menos traumática, colhe-se o tecido conjuntivo, de alguma área doadora, e o conjuntivo na posição. Observem que o conjuntivo está estabilizado e tem uma parte do conjuntivo intencionalmente deixada exposta. Por que eu fiz isso? Porque eu fui lá na periodontia, ou nas cirurgias plásticas periodontais, e lembrei de uma referência do trabalho do Hatz, em 1976, e lembrei também desse caso aqui que eu operei, era um caso de um curso de especialização na BO, antiga BO, pode falar assim? Antiga BO. Isso tem alguns anos já, quando eu fui professor lá. E essa paciente chegou e a gente utilizou essa técnica e saiu dessa situação, criamos o leito, está aqui, deixei uma parte do conjuntivo exposta, e esse foi o resultado. Esse caso ficou tão interessante que a gente publicou na revista odontológica de Araçatuba, e a revista lá de Araçatuba, eles têm uma metodologia, vamos dizer assim, de colocar algum caso na capa externa da revista. E esse caso está na capa externa. Tá? Antes de você abrir, já tem essa foto aqui e essa.
Acho que eles gostaram do resultado. Né? Enfim, então, lembrei dessa técnica aqui, que é altamente previsível, desde que bem indicada, e utilizei, voltando, então, à nossa cirurgia do implante. Olha o resultado que a gente teve em termos de ganho volumétrico do ponto de vista horizontal e vertical, como vocês vão ver a seguir, então. Então, aí, o meu sócio, que é o Dr. Luciano Manzan, também professor com a gente de alguns cursos, ele achou por bem trocar o pilar, colocar um pilar estético, que era umas queixas dos pacientes. Então, saiu dessa situação para essa. Parece ser uma coisa mínima, né? Mas para o paciente representava muito. E a gente sabe que isso, qualquer alteração dessa numa área estética representa muito, não só do ponto de vista de resultado imediato, mas também da manutenção dos resultados ao longo do tempo. Então, saiu dessa situação. Tá? Havia um colapso aqui do tecido mole, proporcionando esse tipo de sorriso, e aqui, após a cirurgia de enxerto de tecido conjuntivo. E também, provavelmente, também não foi avaliada a condição de tecido mole. O fato é que o paciente chegou nessa situação, tá? É um caso bem antigo também, e eu coloquei essa peça, esse componente aqui, essa chavinha, para vocês terem ideia da angulação que estava esse implante. É só para isso que eu coloquei essa e resolvi fazer essa foto aí. E a gente tem que corrigir de alguma maneira. Como a minha formação inicial é periodontia, obviamente que eu não olhei só para o implante, eu olhei para o canino também, essa recessão no canino. Se a gente puder resolver, seria bom também. Então, aqui eu fiz um mix de técnicas. Eu sempre falo para os alunos que, quando a gente vai dar uma aula na especialização ou qualquer outro curso, dificilmente a gente vai conseguir abordar todas as técnicas existentes. Mas, se a gente souber de conceitos, muitas vezes, numa única cirurgia, você consegue associação de técnicas e isso propicia um resultado favorável, como que eu decidi fazer aqui. Então, fiz uma técnica do tipo envelope aqui, na área do implante, e fiz uma tunelização por baixo dessa papila e uma incisão do tipo, uma incisão oblíqua, do tipo da preconizada pelo Zucchelli, para que eu conseguisse não só um aumento volumétrico com tentativa de ganho horizontal e vertical na área do implante, mas também proporcionando um recobrimento radicular nesse canino que tem essa recessão aí. Bom, aqui a gente está fazendo envelope na área do canino. Essa foto aqui eu coloco meio que de propósito. O professor de periodontia não pode fazer isso aqui, mas muitas vezes a gente faz algumas coisas no consultório que a gente descobre que traz um benefício. Então, aqui, esse aqui é um cinzel de Rhodes que está longe de ser um instrumental para fazer raspagem ou aplanamento radicular. Mas, em algumas situações, eu faço um pequeno aplanamento com ele. Enfim, não façam isso na sala de vocês. Tá? Isso aqui é para utilizar mais as curetas de Goldman Fox. Bom, a decisão aqui foi fazer uma remoção do enxerto do palato, pela técnica de Bruno, incisão linear, está aí o enxerto, e o enxerto posicionado por fora do leito, para eu saber exatamente qual a posição que eu quero que ele fique por dentro. Então, proporcionando um ganho de volume na área do implante e também um recobrimento no canino. Esse enxerto, então, está sendo introduzido no envelope, palato suturado. Está aí o resultado. Não tá, vocês podem ver que, clinicamente, ainda não tem a cicatrização completa dos tecidos, mas a gente observa já um ganho não só em altura, mas também em espessura nessa área. Aqui o antes, observa um canino, e aqui o antes, também o implante, a área do implante, antes e o depois. Conseguindo uma espessura satisfatória. Então, de onde a gente saiu para onde a gente chegou. Assim como naquele primeiro caso que eu mostrei, aqui a gente consegue também, não fizemos nesse caso, como é um caso muito antigo, eu acho que o paciente não quis mais, já ficou satisfeito com essa situação, mas se a gente quiser uma excelência mesmo estética, eu ainda tenho condição de aumentar um pouco esses dois incisivos centrais aqui, tá? Para que tenha um equilíbrio melhor ainda nessa bateria anterior dos dentes. Mas, enfim, a paciente ficou satisfeita com essa situação e foi assim que foi finalizado. Um outro caso recente, eu coloquei esse caso que ele nem está completo ainda, vocês vão ver, mas eu fiz questão de colocar porque a gente utilizou uma metodologia diferente na remoção de enxerto de conjuntivo do palato e eu gostaria de mostrar para vocês isso daí. Bom, a queixa da paciente, deixa eu voltar aqui. Mais uma vez, a gengiva escura, do ponto de vista protético também a cor desse dente poderia estar melhor e vai ser melhorada, mas vamos cuidar do tecido mole. Antes de começar tudo, eu avaliei que tinha uma inserção alta de freio aí. Isso poderia interferir negativamente na cicatrização
das manobras plásticas periodontais que eu pretendia fazer nessa situação, ou da manobra periodontal cirúrgica. Então, foi feita, primeiramente, uma frenectomia. Cicatrizada a frenectomia, a gente foi para a segunda etapa. Então, está aqui o inicial, a gengiva fina. Né? Falei para vocês que o ideal não é fazer uma avaliação visual, mas sim com a sonda, ou então a medida direta, ou imagem com tomografia, enfim, escaneamento, mas aqui posso inferir que tem uma gengiva fina. Tá? E a gente consegue ver por transparência, então, o pilar. Bom, que a gente vê a deficiência de espessura. Mais uma vez, mesma técnica. Tá? Envelope. Então, os tunelizadores, criando um leito, ultrapassando sempre a linha mucogengival, tentando também soltar as papilas, soltar no sentido de descolar, tá? Não fazer incisão e rebater as papilas, mas promover, se possível, uma movimentação das papilas aqui do tecido interdental para que a gente tenha um melhor posicionamento do enxerto de conjuntivo. Musiquinha aí, DJ. O DJ está com fone lá, acho que está escutando a música dele, nem ouviu. Está lá. Ó. Olha lá, então, as papilas que eu falei, ó, vai tunelizando e jogando a papila para baixo. Tá? Ó. Muito cuidado, tem que ter microtunelizadores aqui, cuidado com essa margenzinha aqui. Tá? Então, olha só, o instrumento, a ponta já está aparecendo aqui. Ó. Tá? Então, conseguiu tunelizar essa região. Acabou. Bom, eu falei para vocês que eu ia mostrar alguma coisa relativa ao palato. Então, está aqui. Essas aqui são as possibilidades que a gente tem de áreas doadoras no palato. E o tempo é curto, então a gente não vai poder falar de uma por uma delas, vantagens, benefícios, enfim, não tem como fazer isso daí. Mas, basicamente, a gente tem áreas doadoras do palato, propriamente dito, a gente tem da tuberosidade, de rebordo ledento, sendo que do palato a gente pode tirar um enxerto epitelizado ou não. O não epitelizado é aquele que eu acabei de mostrar para vocês. Através de uma incisão linear, colhe-se o tecido conjuntivo e a cicatrização vai se dar por primeira intenção. Já o epitelizado é aquele que você tira com o epitélio e vai ficar uma ferida exposta que vai cicatrizar por segunda intenção no palato. Tá? Bom, para isso a gente tem que ter algumas considerações sobre essa área, o tecido mole dessa área. Então, a gente tem o epitélio, tem uma parte do tecido conjuntivo, que é a lâmina própria, depois tem a submucosa, depois tem as estruturas anatômicas importantes que a gente deve respeitar. Bom, o fato é que o melhor enxerto em termos de qualidade está nessa faixa aqui, que seria a lâmina própria, um enxerto mais denso, com mais fibras colágenas, com menos tecido adiposo, com menos tecido glandular. Então, o enxerto mais firme, que proporciona um resultado estético mais favorável, é nessa região aqui. Aqui algumas considerações anatômicas, enfim, que agora não importa. Então, vamos lá. Se eu faço essa técnica daqui, ó, de fazer uma incisão, abrir uma janelazinha, ou mesmo incisão linear, colher o tecido conjuntivo e depois voltar a janelinha, eu vou entrar um pouco nessa parte aqui de tecido adiposo e tecido glandular. Não vou tirar só a lâmina própria, que seria a melhor qualidade. Tá? Porque essa parte aqui vai ficar na boca. Olha lá, essa tampinha aqui, que eu vou voltar e fechar de novo, no intuito de cicatrizar por primeira intenção. Então, eu deixei uma parte de conjuntivo que seria interessante eu remover. Mas a técnica... Acontece isso quando você utiliza dessa técnica. Por outro lado, se eu tiro completamente o tecido e deixo uma área cruenta, que vai cicatrizar por segunda intenção, eu vou trazer todo o epitélio e vou trabalhar com essa parte interessante que eu quero do tecido conjuntivo. Como eu falei, mais denso, mais rico em fibras colágenas, enfim, de qualidade melhor. Mas, para isso, eu vou ter que tirar todo o conjuntivo e epitélio. Aqui na mesa eu estou tirando o epitélio, porque na hora que eu for submergir, eu quero só o conjuntivo. Eu posso pegar o epitélio, voltar para o lugar, tá? Ou desprezar o epitélio, colocar ali uma plaquinha de proteção, um cimento cirúrgico, enfim, o que for preconizado naquela situação ali. Isso depende muito da filosofia de cada profissional também. E tem uma terceira situação, que é o que a gente adota, né? Não só nos nossos cursos, mas no consultório também, é desepitelizar no leito. Então, pega-se uma autorrotação com uma broca diamantada e vou passando a broca da gengiva até quando começar a sangrar, quer dizer que eu já estou no conjuntivo. Então, já tirei o epitélio com a broca. A hora que eu remover o meu enxerto, ele já vai vir desepitelizado.
Obviamente, se ele está desepitelizado, eu não vou ter aquela tampinha de epitélio para voltar para o local. Vai ficar lá, eu vou ter que proteger de alguma outra maneira a área doadora. Bom, a questão que surge é o seguinte: para o paciente, será que realmente é melhor voltar, fazer só a janelinha, tirar o conjuntivo e fechar de novo, uma vez que vai cicatrizar por primeira intenção? Será que isso é melhor do que eu deixar aquela ferida aberta? E a tendência que a gente tem é de achar que a ferida aberta vai doer mais, vai sangrar, vai ter risco de hemorragia e tudo mais. Durante muitos anos, eu pensei isso. E o que justificava fazer a incisão linear, que é muito mais difícil do ponto de vista técnico, era trazer esse possível benefício para o meu paciente. Mas aí o Zucchelli fez um trabalho mostrando que não tem nada disso. Então, ele fez um trabalho comparativo quando você tira só o conjuntivo e sutura, e vai cicatrizar por primeira intenção, ou se você tira o conjuntivo e epitélio e deixa a ferida lá cicatrizando por segunda intenção. E o resultado foi que não houve nenhuma diferença significativa entre as duas situações. Em termos de morbidade, para o nosso paciente é a mesma coisa. Talvez até tenha um pouco mais de vantagem você fazer tirando epitélio, porque você vai trabalhar de forma mais superficial no palato, ao ponto que você, quando abre a janelinha ou faz exame linear, você pega um tecido mais profundo, como foi mostrado naquele diagrama que tinha um desenho aqui. Certo? Então, não tenho medo de tirar o conjuntivo com o enxerto com epitélio e conjuntivo junto. Bom, baseado nesse trabalho que foi publicado também por alguns amigos, a gente consegue, então, com a tomografia, visualizar também o tecido mole no palato. Associada essa imagem obtida com a tomografia, se a gente associar isso com o escaneamento, dá um resultado muito mais preciso do ponto de vista de espessura gengival em toda a área do palato. E, a partir daí, então, isso é uma ideia que a gente teve, juntamente com o professor Maurício Barriviera, e acho que eu posso falar isso, ele me autorizou. O primeiro caso que a gente fez foi nele mesmo. Eu acho que isso aqui até é o caso dele, eu fui fazer um conjuntivo nele, e ele surgiu a ideia de fazer um guia para remoção de conjuntivo do palato. Isso foi ideia dele mesmo, não foi minha, não. A minha ideia foi essa aqui. Falei, Maurício, já que você vai fazer uma, por que você não faz depois uma outra fechada? Uma que serve de guia aberta, uma fechada para servir de plaquinha de proteção para o paciente ir embora. Tudo isso aqui é feito no ambiente virtual e vai a informação para a impressora 3D e você recebe isso no teu consultório. Tá? Então, eu falei para ele, olha, a gente vai precisar do enxerto de tais dimensões, tanto de, obviamente, que eu vou analisar a área receptora para saber o que eu preciso. Então, eu vou precisar do enxerto, por exemplo, de 20 milímetros por 5. Aí ele vai avaliar toda a região do palato, fugindo de estruturas anatômicas importantes, e me dizer em que área do palato que a gente tem maior espessura de tecido conjuntivo. E aí, a partir daí, faz esse guia aqui, que vai nortear a nossa cirurgia do ponto de vista de posicionamento ideal, ou do local ideal de remoção do conjuntivo. Então, está aqui o guia na posição. Aí eu marco aqui com a lâmina de bisturi, só para ter a noção exata de onde que é. Tira a plaquinha, está lá marcada. Agora eu vou fazer aquela técnica de novo. Ó. Tirar o epitélio do conjuntivo com a broca, estou tirando o epitélio. Pronto, tirei todo o epitélio. Agora eu vou, com a lâmina de bisturi, remover o meu enxerto, que deve ter a espessura em torno de 1,5 a 2 milímetros. 1,5 é mais ou menos o bisel da lâmina, tá? Se for utilizar uma lâmina clássica mesmo. Tá, o conjuntivo removido. Eu fiz essa brincadeira aqui, ó, peguei e coloquei de volta para mostrar que coincidiu, e deve coincidir, então, a dimensão do enxerto com que foi previamente determinada através da tomografia e direcionado pelo guia impresso. O enxerto na posição. Quer dizer, por fora, né, aqui o enxerto na posição, deixando também uma bordinha do enxerto no intuito de ganho parcial de altura. Algumas pessoas perguntam, mas pode deixar quanto para fora? Então, em torno de 20% a 25% do enxerto a gente pode deixar para fora, ou seja, sem nutrição. Os outros 75% a 80% do enxerto são capazes de nutrir indiretamente essa área que ficou sem a nutrição. Aí o Luciano fez um desgaste compensatório na coroa, uma vez que a gente queria ganhar em altura também. A sutura, aqui o resultado pós-cirúrgico imediato. E o palato, eu gosto de fazer essa sutura mesmo quando a gente vai usar a plaquinha. Tá? E aí uma vista mais aproximada do volume que foi conseguido do ponto de vista imediato. Como eu falei, esse caso ele não está, ele está aqui, está parado aqui.
Então, mas vamos olhar só para o tecido mole, a condição gengival prévia e a condição gengival pós-cirúrgica. Então, prévia e pós. Agora já está na parte... Ela foi anteontem, fui lá no consultório para moldagem, para confecção da coroa definitiva. Então, as fotos que eu tenho é só até aí. Tá? Bom, já estou finalizando aqui. Estou vendo a movimentação aqui do meu lado, mas já estou finalizando. Então, eu queria mostrar aqui só para vocês, eu vou mostrar só uma sequência de trabalhos do grupo do professor Lincoln Vinícius, e depois mais um caso clínico para a gente fechar, que eu tive uma grata surpresa nesse último caso que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui, o grupo do professor Lincoln Vinícius, ele está mostrando qual a relação que tem, relação entre biotipo gengival e plataformas de implante. Então, em 2010, ele fez um estudo piloto, um trabalho que a gente acaba não tendo muita credibilidade, porque é um estudo piloto, mas concluiu-se que implantes de plataforma Switch não preservam crista óssea quando instalados em mucosa menor que 2 milímetros. Então, se a mucosa for menor, não adianta, o tipo de implante não vai determinar a manutenção ou não da crista óssea. O que vai determinar, nesses casos, é a condição do tecido mole. Depois, em 2013, foi um trabalho com maior credibilidade nessa linha, e o resultado foi que mucosa menor do que 2 milímetros leva a maior perda óssea na crista. Porém, o espessamento no momento de instalação do implante reduz significativamente essa perda, justificando, mais uma vez, a interposição do tecido conjuntivo, juntamente com o implante e preenchimento do gap. Em 2014, surge um outro trabalho, onde conclui-se que a espessura da mucosa apresenta um papel principal na etiologia da perda óssea precoce, mais uma vez ressaltando a importância da espessura gengival ao redor dos implantes. Em 2015, um outro grupo publicou esse trabalho, concluindo que quando a espessura de mucosa for maior do que 2 milímetros, não houve diferença na perda óssea, independente do formato de implante. Tá? Então, se você tem uma mucosa adequada, pode trabalhar com qualquer implante, inclusive o implante hexágono externo, que você vai ter um resultado satisfatório. E agora, em 2018, como eu falei para vocês, a recomendação mudou, subiu um pouco o sarrafo, né? Como eu falei para vocês. Então, aqui é o acompanhamento de implantes do ponto de vista radiográfico com biotipo fino, biotipo espesso, biotipo fino, médio e espesso. E vocês podem observar, pelo desenho do osso ao redor dos implantes, e concluir que menor perda ocorre se, no momento da instalação de implantes, a mucosa possuir 3 milímetros ou mais. Tá? Então, essa seria a recomendação atual. Para finalizar, então, eu falei que eu gosto bastante de tecido conjuntivo. Eu acho que isso falo para os alunos que todas as técnicas devem ser previsíveis e reproduzíveis. O dia que eu mostrar uma cirurgia que só eu que faço, que só dá certo comigo, tem alguma coisa errada. Mas essa aqui eu faço questão de mostrar. Tá? Foi uma surpresa para mim. Eu tento reproduzir em alguns pacientes o resultado que a gente conseguiu aqui. Alguns eu consegui parcialmente, mas nada como esse daqui. Bom, criei uma expectativa grande, né? Vocês vão achar que o paciente até ficou mais bonito aqui, né? Ficou rico, mas não é nada disso, não. Então, está aqui a paciente. A gente sabe que é um desafio muito grande você construir e reconstruir em altura, uma reconstrução vertical, seja de tecido duro ou tecido mole, que é limitada pela altura de tecido interproximal, seja de papila ou osso interproximal. Então, é muito difícil você conseguir esse tipo de reconstrução vertical. Horizontal é muito previsível, mas a vertical é mais difícil de ser conseguida. Então, a paciente chegou nessa situação, o implante não está posicionado tridimensionalmente da maneira mais adequada e tem uma discrepância de nível da margem gengival. Então, tem uma inversão. Essa margem gengival deveria estar mais cervical do que dos dentes adjacentes. Então, a ideia era ganhar verticalmente aí tecido. Aqui, nesse caso, optei por uma lâmina de Beavers, uma microlâmina, para fazer a tunelização. DJ, musiquinha. Então, a gente vai com essa microlâmina. Obviamente que aí eu comecei a filmar, eu já tinha feito um pouquinho. Não é tão fácil assim, não, viu? Você coloca a lâmina e vai soltando. Não, eu já tinha feito um pouquinho. Então, prefeito de filme, aí eu demonstrando como é que a gente faz, tá? Mas eu não comecei agora, não. Já tinha feito um pouquinho. Solta a papila com todo cuidado, muito cuidado, muita calma nessa hora, né, para não romper a papila. Então, fazendo aquela tunelização que vocês já viram, olha lá. Eu ia mudar, só não mudei por causa da música. Vou mudar o slide. Pronto. Bom, depois eu vou confirmar aqui com um descolador. Tem que estar no mesmo plano, tá? Como eu entrei com a lâmina, corre o risco de num local estar num plano e no outro em outro plano. E o enxerto tem que correr livre ali dentro. Então, eu pego esse descolador, olha lá, vejo que as papilas, inclusive, estão soltas também, propiciando, então,
uma mobilidade no cinto vertical de todo o retalho aí. Nesse caso, a gente foi muito feliz, porque a gente tinha uma área doadora na tuberosidade. Assim como aquela parte mais superficial do tecido conjuntivo tem uma melhor qualidade, melhor ainda é quando a gente consegue tirar da tuberosidade. Tá? Se eu pudesse, ou se a gente pudesse escolher, sempre eu removeria da tuberosidade, mas, infelizmente, poucos pacientes têm uma área disponível como esse paciente aqui. Ali eu fiz 2 lesões paralelas, tipo cunha distal, mas eu não faço em forma de triângulo, gosto de fazer aquelas 2 lesões paralelas. E aqui, nesse momento, eu tive uma ideia. Observe, só de olhar, não precisa pegar no enxerto. A gente percebe que é um enxerto mais fibroso. Né? A gente olha para ele, você vê que ele é duro. Você vai apertar ali, ele não vai estar flácido, igual enxertos do palato. Então, a gente tem aqui o conjuntivo e o epitélio. Tá? E a ideia que eu tive, juro para vocês que eu não tinha visto isso na literatura, não sei nem se tem, mas eu tive essa ideia momentânea ali, acho que eu estava iluminado nesse dia, e resolvi fazer isso daqui, ó, fazer 2 incisões a nível de epitélio, e tirar o epitélio de uma extremidade e da outra. Então, eu fiz isso aqui. Olha o desenho do enxerto, como é que ficou. Então, olha lá. Conjuntivo e uma ilhazinha de epitélio. Por que essa ilhazinha? É o que vai ficar para fora. A gente não deve submergir a parte epitelizada, não é? Então, eu vou deixar aquela... Por quê? Porque eu quero ganhar altura também. Musiquinha, DJ. Então, eu vou posicionar lá o enxerto. Tá? Vou puxar de um lado. Aquela parte do epitélio vai ficar para fora. Desculpa a qualidade do filme aí, mas isso aí foi filmado com máquina fotográfica mesmo, não foi filmadora, não. E aí tem a luz do refletor, que estoura um pouco às vezes, mas, enfim, a gente vai posicionar o enxerto de um lado e depois vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer na outra extremidade, tá bom? Isso aqui não tem nenhum segredo, não. Então, tá lá, ó. Sutura de um lado, sutura do outro, toda a parte do conjuntivo está submersa e deixei uma bordinha de epitélio para fora. Uma vista vestibular, uma vista incisal. Está aqui para fora. Paciente, aí acabou aqui a cirurgia, né? Pós-cirúrgico imediato. Aí meu sócio vem me chama. Vai, você é louco. Olha o tanto que você desgastou o dente, cara. Você está maluco, cara? Vai ficar feio. O paciente vai falar, vai sair o ar por aqui. Aí eu falei, Luciano, é o seguinte, cara, tem que errar para mais. Eu não queria deixar encostar. Na hora lá, a broca estava cortando muito, foi um pouquinho a mais, mas só um pouquinho. Não sei o quê, brigou lá comigo, né? Foi a melhor coisa que aconteceu. O paciente veio com 7 dias para tirar os pontos. Aliás, 7 a 10 dias. E essa era a situação. Aí o Alessandro vira para mim, eu mostrei a foto, você fez Photoshop na foto. Eu falei, que faz Photoshop o quê? Olha lá, rapaz, não sei nem mexer direito com isso aí. Observe o dente. Olha o dente. O dente está do mesmo tamanho. Olha o que aconteceu em uma semana, em 10 dias. Acabou a cirurgia aqui, veio para cá. Tá? Então, como eu falei no início, sinceramente, talvez a técnica cirúrgica de soltar as papilas, deixar aquele tecido todo solto, bem provável também que a qualidade de enxerto que foi removido aí proporcionou um resultado como esse, em termos de ganho vertical, volumétrico, não só horizontal também. Então, olha lá, ficou esse tumor de gengiva aqui, e a gengiva foi cada vez melhorando. Eu mostrei essa foto para um colega, um ex-aluno, Luiz Henrique Gonzaga, ele é professor hoje na Universidade da Flórida. Foi aluno nosso aqui na primeira turma da Católica. Enfim, hoje ele está lá de professor no departamento de prótese. Aí ele falou para mim, Wagner, não deixa fazer, não faz implante aí não, cara. Finaliza com uma prótese fixa aí. Por favor, faz isso, porque corre o risco de você fazer reabertura e perder todo esse resultado. Eu falei, não, cara, não dá. O paciente fez implante, ela quer os dentes, eu vou arriscar. Já ganhei muito volume, tá. Aí combinei com o Luciano para, no provisório, ele cada vez comprimindo mais o tecido mole. E não fazer reabertura cirúrgica, e sim com essa compressão, remodelando a gengiva, exatamente, remodelando, condicionando, fazendo condicionamento tecidual, formando até pseudopapilas aqui com esse condicionamento. Então, está aqui o volume alcançado, ponto de vista horizontal, e então a gente saiu dessa situação para essa. Observe aqui, então, o ganho que a gente conseguiu do ponto de vista vertical, que é um caso, uma situação realmente desafiadora para todos nós. Tá? Então, aí, mas para finalizar, como que ficou a paciente. E essa escurinha aqui. Até hoje eu fico pedindo para ela para tirar, mas ela fala que não, que eu não posso mais fazer cirurgia nela, que está bom já, ela está satisfeita, mas eu queria tirar essa pigmentação aqui para ficar redondinho, mas ela não quer. Tá bom? Então, agradeço aí. Calma, pessoal. Estou brincando. Então, tá aí o contato, caso alguém precise de alguma coisa, artigos que eu citei aqui, tem outros também, se precisar de alguma coisa, é só entrar em contato com a gente aí. E agradecer mais uma vez a paciência de vocês. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor. Vai receber seu certificado e uma lembrancinha dada pelo Ateliê Bosque e pelo Canuto. E vai receber seu certificado. Isso aí.